momento de muita alegria estar com vocês aqui mais uma vez. Uma igreja que eu aprendi muito e vocês sabem disso, que você não esquece do primeiro carro, a não ser que seja ruim demais, né? Do primeiro emprego, né? Eu conversando com um amigo meu, ele disse: irmão Jonas, eu perdi minha esposa muito cedo, ela está com infarto e morreu. E eu casei novamente. Irmão, mas eu não esqueço de minha primeira esposa. Né? Ele falando aquilo para mim, me comoveu muito. A primeira casa, né? A primeira igreja que você se congregou, onde você foi batizado, o dia que recebeu o batismo com o Espírito Santo. Você não esquece dessas coisas. E eu me lembro muito dos momentos bons que eu escrevi, para quando eu estiver passando por problema, aquilo vai me edificar, porque eu lembro de onde Jesus me tirou e aonde me colocou. Fico feliz pela presença dos obreiros e quero aqui já agradecer, por mais que o Fábio não esteja aqui, mas é um amigo, onde a gente começou junto, né? Começamos junto, o líder de jovens junto, o coordenador de ABD, o professor, tudo mais ele, foi tudo junto. E aí ele saiu porque casou, e aí eu fiquei uma boa parte tomando de conta do departamento de jovens, da coordenação também, junto com o irmão Pedro Neto e a irmã Rosa, em Arraial dos Crentes. É um amigo, por mais que não esteja aqui, mas quero agradecer a ele, porque sem a palavra dele eu não estaria aqui. Por mais que o irmão Alexandre tivesse convidado, se ele dissesse não, era não. Eu louvo a Deus pela vida dele, pela vida do ciclo de oração, pela vida da igreja e por todos meus amigos. Viu? É uma felicidade, irmãos, pela vida de todo. O irmão Ivan é um amigo que é um dom de Deus. É um dom de Deus. Eu fico feliz, irmãos, por ele ter começado e está dando continuidade. Porque uma das coisas que você sabe disso, tá bom, irmãos? O ministério da palavra é árduo, mas não é tanto perseguido que nem o ministério do louvor. Tem pessoas que há uns anos atrás louvavam, hoje elas não querem mais. E estão encostando, não sabendo elas que o louvor que iniciou aqui, ele é eterno, ele dará continuidade no céu. Vai do céu. A palavra pregada por mim um dia cessará, mas o louvor continuará. Então você que tem o dom do louvor, zele por ele. Não se preocupe se alguém diga que tua voz é feia, que tu não cante mais como era. O segredo, ore, que quando você abrir a boca, vai surtir efeito na vida daquele que está necessitando ouvir a tua voz, ou a voz de Deus através de você. Não desanime porque alguém não gosta de você. Aleluia. Mas faça aquilo que Deus tem colocado para que seja feito por você. Ah, meu Deus do céu. Tem coisas que está programada para alguns, mas eu te digo nessa noite, irmão, não estava aí, estou aqui, não estava. Mas eu te digo hoje, aqui nessa introdução, tem algumas coisas que está programado para alguns, mas tem outras que é só para uma pessoa. E você está aqui nessa noite, receba em nome de Jesus e saiba que é você mesmo, louvado seja Deus, é você. Se Deus te escolheu, para que fugir? Doa quem doer, faça aquilo que Deus quer que você faça e acabou. Meu Deus. Dei vontade foi de fechar a Bíblia, sentar e ouvir Ivan cantar, acredita? Meu Deus do céu, a gente sinto algo tremendo, irmãos, tá bom? Deus
Deus está aqui, irmão. Deus está nesse lugar. Meu Deus do céu. Aleluia. O Espírito Santo está ali. Meu Deus. Topando só com... né? Imagina. Que maravilha, irmãos. Queridos, eu quero ler um versículo da palavra de Deus. Eu sei, irmãos, que o meu tempo... eu não sei que hora que está terminando o culto aqui, irmão Alexandre. 8h30? Irmão, antes de 8h30 eu entrego, tá bom? Se termina 8h30, pois eu tenho que entregar antes. Atos capítulo 2. Por que eu não leio capítulo 1, versículo 8, né, irmãos? Depois eu pulo lá para o capítulo 2. Seja feita a vontade de Deus, irmãos, tá bom? Eu não... tem coisa que a gente não programa nada e Deus na hora manda a gente falar. E é bom a gente obedecer a voz do Senhor. É muito bom. Atos capítulo 1, versículo número 8. Glória a Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Quero também louvar a Deus pela vida de meu amigo, que é um amigão que a gente tem, viu? Os demais todos, em nome do Senhor. Certo, irmãos? E nós vamos dar um pulinho lá para 2, capítulo 2, versículo 42, 41, 42, 43, 44. Aí, ele tá bom, esses versículos tá bom, certo? Diz assim a palavra de Deus, de sorte que foram batizados, versículo Atos 2, capítulo 2, versículo 41, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Tá bom. Tá bom. Amados, nós temos a certeza, porque o crente ele tem a certeza do que fala, do que espera, do que vê, a certeza que se cumpriu, daquele que ainda não chegou, mas ele crê que vai acontecer. O crente é esse. O crente não pode viver de vista em vista, porque ele não é crente. Ele é uma pessoa que está bem porque está vendo as coisas acontecer. Quando não acontece, ele se desespera, fica triste, desanima, e muitos deles têm parado por causa disso. Isto é um ato de fracasso, de dúvida, de incerteza, mas aquele que tem certeza, se Jesus não voltar amanhã, irmã Dardô, ele espera depois. E se não voltar depois, ele espera no outro dia. E assim, sucessivamente, vai passando semanas, meses e anos, mas ele continua esperando, porque ele vive de fé, louvado seja Deus. E nós temos visto esse texto sagrado, as profecias de Jesus, profetizada pelos profetas do Antigo Testamento. Eles profetizaram, irmãos, mas eles não tiveram o privilégio de ver essas promessas se cumprir, porque eles já tinham morrido, eles já tinham partido. Mas hoje nós somos testemunha que eles falavam pelo Espírito de Deus. Eles não eram pessoas que inventavam as coisas do dia para a noite para querer carregar em si um título de profeta, ou chamar a atenção de alguém com um ato de espiritualidade elevada maior do que os outros. Não, mas eles sofriam por mais que alguém rejeitasse sua palavra, mas eles falavam aquilo que estava programado no coração, e quem ditava para eles era o próprio Espírito de Deus. E eles falaram destas coisas como Joel falou. Joel falou que nos últimos dias, diz Deus, ao que é que ele usa, as pessoas seriam cheias do Espírito Santo de Deus. Ele incluiu todos, velhos, senhor, senhora e jovem. E nós temos visto que hoje, nos nossos dias, está muito diferente daqueles dias. Desculpa-me falar isto aqui hoje. Antigamente, irmãos, as igrejas tinham poucos obreiros e poucas irmãs no ciclo de oração, mas o poder e o milagre era muito maior. Os crentes
Eram mais poucas, andava mais, não vou dizer maltrapilho, mas pessoas com uma simplicidade até nas vestes. Mas quando abria a boca, o poder de Deus descia. Quando começava a pregar, os demônios se manifestavam. Quando fazia uma visita, o resultado era eminente, você via o resultado. Você hoje faz festa, faz campanha, faz manhã de avivamento e faz vigília, e muitas das vezes não acontece um batismo com o Espírito Santo. Será o que foi que aconteceu? Recebemos a virtude do Espírito, porque um dia nós conhecemos a palavra e recebemos a palavra, e a palavra se encarregou, como foi falado aqui nessa noite. O ato de libertação vem através da palavra. Porque quando a palavra diz sim, nós devemos obedecer, mas quando ela diz não, nós devemos obedecer também. E quando a palavra diz que o homem é liberto por ela, porque o homem é liberto por ela. Foi falado por duas pessoas aqui hoje. Porém, uma das coisas, a igreja, aconteceu. A virtude do Espírito, o crente já recebeu. Aqui, se pedir para levantar a mão, vai ter a minoria que não foram batizados, que não tiveram um revestimento de poder. Acredito assim, dessa forma. Porém, faltou uma coisa. A igreja de hoje, ela não vive mais os princípios. A igreja de hoje, ela não vive mais os pilares que foi falado aqui no capítulo 2, que a gente vai dar uma parada disso aqui daqui a pouco. Mas quando no capítulo 1, para eles ser os missionários da época, eles precisaram de algo que era desconhecido entre eles. Vamos ser bem sinceros com isso, igreja. Era desconhecido entre eles, porque na história diz que só quem tinha o Espírito de Deus era reis, sacerdote e profeta. Mas agora chama pescador, cuidador de gado. E Jesus disse: olha, vocês devem receber a virtude do Espírito, para que vocês sejam testemunha tanto na Judeia, como em Samaria e em Jerusalém. No capítulo 2 nós vemos o cumprimento dessa profecia de Jesus. Foi rápido, porque no capítulo 2 você encontra dizendo que de sorte foram batizados. Esse batismo aqui, eu atribuo ele o batismo de João. De sorte que foram batizados de bom grado aqueles que receberam a palavra de Deus. Naqueles dias agregaram-se quase 3.000 almas. Esta palavra, irmão, ela foi anunciada por Pedro. Aquele mesmo Pedro, não pasme o que eu vou falar aqui nessa noite. Aquele mesmo Pedro que outra hora Jesus chamou ele de desviado, de um homem que não tinha convertimento. Este Pedro é o mesmo que negou Jesus na hora da prisão do mestre. E hoje a gente quer ser tanta coisa sem ser coisa nenhuma, que quando alguém fracassa, a gente diz: deixa para lá, é porque não quer. Larga de mão, desiste dela, desiste dele. Desiste, é porque não quer. Jesus poderia ter feito isso com Pedro. Pedro andava com Jesus: Senhor, que nenhum mal, olha, hoje eu vou ser entregue à mão dos homens. Senhor, isto não vai acontecer contigo. Para trás de mim, Satanás, porque tu não compreende as coisas que são do céu, mas só as terrenas. Jesus disse: olha, eu preciso lavar os pés de vocês. Primeiro que abriu a boca e disse: os meus não. Pedro, se eu não lavar teus pés, se tu não permitir, tu não tem parte comigo, Pedro. Ele disse: Senhor, mas não só os pés, mas que seja até todo o corpo. Louvado seja Deus. Pedro vê o soldado agarrar Jesus. Pedro puxa uma faca, uma espadinha e corta a orelha do soldado. Ele achando que estava fazendo uma grande coisa.
Senhor, eu não vou te largar de maneira nenhuma, eu estou contigo até a hora da morte. Pedro, quem vai morrer pela humanidade não é você, sou eu. Isso é uma conjectura. Mas eu vou contigo até a morte. Pedro, antes que o galo cante 3, tu me negarás. Aleluia. Tu me negarás. Oh, aleluia. Jesus estava dizendo: Pedro, eu presto costume, entendimento, eu tenho conhecimento de antemão, Pedro. Eu sei o que vai acontecer contigo, tu vai me abandonar. E aconteceu isso. Aconteceu isto. Pedro nega Jesus 3 vezes. Mas quando Jesus ressuscita, Jesus não abandona Pedro e nem diz para a igreja largar Pedro. Em sua obra missionária ele veio para salvar, ele veio para curar, ele veio para realizar e fazer milagres. Ele veio fazer o que muitos queriam e não puderam, porque ele pode todas as coisas, louvado seja Deus. Mas ele disse: vocês, quando apareceu para todos, ele diz para Pedro e também, louvado seja Deus. Pedro, quando viu o acontecimento, Pedro diz: a esperança nossa se foi. Mas acreditava tanto, achariam até que ele ia remer Israel. Mas ele disse que isso não pertence a ele, mas ao Pai. Acabou. Eu vou voltar para a minha vida velha novamente. Olha o perigo. Olha o perigo, irmãos. A Bíblia diz que Pedro voltou para a pescaria. Jesus chega na praia do mar e grita e diz: tem alguma coisa para comer? Isso já ressuscitado. Tem alguma coisa aí de comer? Pedro olhou e conheceu, só pode ser o mestre. Pela fala, a Bíblia diz que Pedro estava nu, pulou na água e saiu. Quando sai fora tinha peixe assado e favo de mel. Louvado seja Deus. Talvez envergonhado, porque cumpriu o que Jesus falou. Pedro chorou amargamente, diz a palavra. Só que Jesus diz: Pedro, tu me ama? Amo, Senhor. Pedro, tu me ama, Pedro? Senhor, eu te amo. Pedro, tu me ama mesmo, Pedro? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, pois tu vai apacentar o meu rebanho. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas o que encobre as suas transgressões, nunca prosperará. Agora aqui está Pedro, trazendo uma mensagem. Quando pregou a palavra de Deus, quase 3.000 almas aceitaram a Jesus. Uma igreja que inicia com 12. Jesus poderia ter escolhido outro tipo de pessoa ou mais gente, mas ele fez uma tentativa com 70. Parece que não deu muito certo, mas com 12 deu certo. Um dos que não era israelita, que era Judas, ele era Iscariote, ele não fazia parte da linhagem. Jesus pega ele e coloca também no meio como apóstolo, como discípulo. Judas não era israelita, ele era da cidade de Iscariote. Não era, foi o traidor. Mas os demais, eles continuaram servindo ao Senhor. Igreja querida, aquele que se afastou, aquela que abandonou a igreja, ela tem o mesmo valor que nós. E a palavra de Deus diz que ainda que vendesse
as fazendas, tudo para pagar o resgate de uma alma. Não consegue. Mas Jesus na cruz pagou com o seu próprio sangue. Vamos atrás, igreja, daqueles. Eu me incluo nessa empleitada. Hoje eu tive uma reuniãozinha curta depois da escola e eu disse: a partir de agora, se nós tivermos parado em pandemia em todo lugar durante esse período, a partir de agora nós temos que desatar as mãos. O primeiro evangelismo em geral é domingo 3 horas. Ah, mas aqui já foi evangelizado. Não, irmãos. A salvação, ela pode ser uma coisa, como eu posso perder ela dentro de segundo, pode alguém se decidir dentro de segundo. É assim. Pode. Você pode perder a salvação dentro de um segundo, mas alguém pode ganhar ela dentro de um segundo. Aleluia. Ontem eu vendo um testemunho de um homem que bebia cachaça e batia na esposa e nos filhos. Isso era coisa diária. Ela se assombrava quando ele chegava em casa bêbado. Os meninos ela mandava para a casa do pai e da mãe, só ficava ela, porque não queria ver os filhos apanhar. Mas aquela mulher era uma mulher crente, louvado seja Deus. Ela era uma mulher crente. Ela não ia sair falando do marido por alguns lugares, não. Ela se trancava, vivia de joelho pelado, roxo de orar, conversar com Deus, porque ela tinha fé que Deus podia mudar a vida do marido dela. Naquele dia ele disse: hoje eu estou indo para uma festa e mais tarde eu chego. Ela se trancou, foi orar. Quando levantou da oração, ela disse: eu vou deixar vocês na casa dos avós, porque quando ele chegar, sabe. Mal ela chegou, ela viu a porta, se espantou, olhou, disse: foi que houve, rapaz? Então chegou essa hora, cedo desse jeito. Ele disse: as coisas hoje mudaram. Eu ia indo acolá, mulher, e tinha um culto. Alguém falou comigo e disse: chegou a hora. Aleluia. Chegou a hora. Ele disse que não pensou 2 vezes, irmãos. Ele disse: é a única coisa, só pode ser para ser crente. E ele partiu para lá e escutou a palavra. Alguém chamou ele e disse: hoje eu quero ser crente, louvado seja Deus. E em vez dele ir para a festa, ele volta para trás. Ele disse: mulher, as coisas mudaram. Agora eu sou um servo do Senhor igual tu. Ela ficou de boca aberta. Ele disse: agora aquele abraço que fazia ano que eu não te dava, eu quero abraçar tu e meus filhos, acorda eles. Ela disse: não, eu já tinha ido deixar na casa do papai, porque eu estava com medo de tu bater em nós. Ele disse: vá buscar, porque eu quero abraçar todos e pedir perdão a todos nessa noite. Isto é o poder da palavra, é o poder da oração. Se você está orando, Jesus vai fazer isso por você. Foi buscar o menino de noite, chegou, abraçou tudo, pediu perdão, coisa que nunca tinha dado um beijo num filho. Beijou os filhos, beijou ela, abraçou, pediu perdão, chorando, e ela realizada porque Deus tinha feito um milagre. Foi dormir, no outro dia amanheceu morto, irmãos. Uma parede da casa caiu por cima, a mulher não viu, estava duro, matou. Mas Deus cumpriu com ela, porque ela é fiel a Deus. Tem coisas que é para você, mas tem propósito que é só para uma pessoa. Não sei como você se sente aqui hoje. Igreja, finalizando, eu creio que eu quero falar para a igreja do Senhor. Deus nos chamou para ser testemunha. Os discípulos testemunhavam da ressurreição do Senhor. Hoje nós testemunhamos do poder que Deus, dos milagres que Deus fez em nossa vida, nos perdoou, nos salvou, nos perdoou, nos purificou. E uma necessidade obrigatória da igreja é falar da volta de Jesus.
É falar da volta de Jesus. Mas por que a igreja crescia de uma forma, uma explosão tão grande naquela época? E hoje parece que anda montado em jabuti, irmãos. Por quê? Desculpe-me o que eu vou falar aqui. Meu filho, a culpa está em nós. A culpa está em nós. Viu? Dizem que são 7.000 línguas. 5.000 já foi evangelizada, mas 2 faltam a ser evangelizadas. Imagine. Eu não me preocupo com África, com Coreia do Sul, Coreia do Norte. Não, eu me preocupo com a nossa região. Eu me preocupo com isso. Uma das coisas que está sendo quebrada são os pilares da nossa igreja. A igreja crescia, mas está aqui. Olha como era eles no início da igreja, para a igreja voltar a ter crescimento. Perseveravam na doutrina, 42, dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Hoje a igreja não quer submeter mais a doutrina. A igreja não pode perder sua identidade, meus irmãos. Igreja, pelo amor de Deus, se nós perder a identidade, jogar a identidade dessa igreja no mato, o que será dessas crianças no futuro, se Jesus não voltar agora? Pessoas que eram cheias do poder de Deus, que preservava em si a identidade, tinha zelo por ela. Hoje você só conhece que é cristão se estiver dentro da igreja. Eu fico estarrecido, morto de vergonha. Nós não podemos fazer, igreja querida. Os pilares da igreja do Senhor tem que ser mantido firme, louvado seja Deus, para que quando alguém olhar, veio até bater, você está com uma força de combate, para combater o mal que quer entrar dentro dela. Você foi chamado para isso, foi blindado pelo poder do Espírito Santo de Deus, como defesa na hora do ataque, e dar a volta por cima e dizer: o Senhor está comigo, porque eu sinto Ele na minha vida. Aleluia. Será que o Senhor ainda fala contigo? Será que tu ainda tem aquela comunhão com teu irmão, com a tua irmã, a ponto de clamar aqui e ser atendido lá? Será que nós não estamos perdendo isso nesses dias? As pessoas outrora olhavam para a gente e diziam: mas que mulher bonita, crente, serva de Deus. Eita, meu Deus do céu, eu vou ser crente também. Não era com interesse, é porque via o brilho do Espírito. O homem passava, quando passava e falava, as pessoas desejavam conversar com ele, porque chamava de homem de Deus. Porque sabe que um homem de Deus, uma mulher de Deus, irmãos, acontece milagre. Onde ele chega, onde ele passa. Hospedar um homem de Deus em casa, o milagre acontece. Porque aonde ele pisar a planta do pé, uma bênção de Deus fica lá. Louvado seja o Senhor. Tem alguém doente, ele ora, Deus cura. Se não tem mantimento, alimento na casa, faz uma oração, no outro dia Deus abre as portas. Chega um homem de Deus numa casa, irmã Célia, de pessoas que têm comunhão. Permita-me isto, viu? Um Alexandre chega em minha casa, eu não tenho nada lá, mas como eu tenho comunhão com a vizinhança, com os irmãos sabem da minha situação. Rapaz, irmão Jonas está com visita.
pega isto, aquilo, vai deixar lá para ele, porque tem gente na casa dele. É milagre de Deus, irmãos. Isso é o agir do Espírito Santo de Deus. A igreja hoje está perdendo tudo isso. No lugar de comunhão hoje tem defamação. No lugar de obedecer a doutrina, hoje tem levante contra os pastores, contra as mulheres de Deus que ainda continua de pé. Ali quer ser mais crente do que todo mundo. Está vendo o jeito dela, o jeito dele? Ali é a santona, é o santão. Meu filho, um dos pilares de Deus é santidade. E se quiser morar com Deus, tem que ter santidade, louvado seja Deus. Tem que ter santidade. Sem santificação e paz com os outros, ninguém verá o Senhor. O problema de hoje é que as pessoas pensam que a porta do céu passou por reforma. A porta do céu continua bem estreitinha. A palavra de Deus não mudou nem mudará. Se quiser entrar lá, lebrai! Tem que seguir essa doutrina, viver em comunhão, oração e obedecer a doutrina da palavra. Ao contrário, isto é barca furada. Nós vamos perder o nosso tempo. Aleluia. Glória. Eu sinto a glória dele aqui, irmãos. Eu sinto a glória dele aqui. Eu sinto. Oh, aleluia! Vamos manter a identidade da Igreja Assembleia de Deus. Não foi à toa que Gunnar Wing e Daniel Berger quase deram a vida para que hoje nós estivéssemos aqui. Brasil é um celeiro de bênção, onde muitos estão morrendo queimados. Você aqui perde tempo com isso ou com aquilo, em vez de nós estar de joelhos com a boca no pó, conversando com Deus. Senhor, mais uma alma, Senhor, mais uma pessoa, eu estou discipulando, porque isto faz parte da missão de Jesus na terra. Às vezes nos apegamos com coisas que nós mesmos sabemos, irmãos, que vai amanhã causar prejuízo em nossa vida. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Mas a receita está aí. Por que não acontece mais nada? Irmão, participei de vigília, nós faz manhã de avivamento, nós faz tudo, não acontece nada. Bora fazer uma campanha. Mas antes da campanha, vocês me conhecem um pouquinho. Passei mais de um ano com você, 1 ano e 9 meses, parece. Me reuni a igreja, eu digo: a igreja tem uma coisa errada com nós. Não pensa que eu sou melhor do que algum de vocês está aqui, muito menos lá da minha igreja. Não sou, não. Eu sou igual a vocês, só que eu luto dia e noite para permanecer de pé. Dia e noite eu luto para ficar de pé. Aconteça o que acontecer, mas eu ainda ando de pé. Louvado seja Deus. Chamei as dirigentes do Ciclo de Oração, uma Elisângela, tudo. Irmão, tem uma coisa errada. Bora fazer uma campanha aqui para Jesus batizar a gente aqui com o Espírito Santo, irmão. No mínimo, nem que esse demônio se manifeste, mas nós temos que fazer alguma coisa. Tem uma coisa errada. Irmão Alexandre, fizemos uma campanha. No encerramento, Jesus batiza 6. Eu digo, é só esforçar um pouquinho, irmão. Irmão, Jesus continua o mesmo. Deus continua o mesmo. O Espírito Santo anda assim, procurando pessoas para ele encher de poder. Pessoas que não têm vergonha de anunciar, de testemunhar. Pessoas que não têm vergonha de pregar, de clamar. Pessoas que não têm vergonha de ajudar o necessitado. Pessoas que de fato fazem a obra de Deus. Eita, está terminando, irmãos. Às vezes, nós... Eu fico, Deus, será que eu não estou com nem Sansão não, papai do céu? Deus, será que eu não estou com nem Sansão, meu Deus? Sansão tinha tanta força, tinha um poder tremendo. Alguém dizia, é no cabelo. Mas não era, quando cortaram acabou o poder.
O poder de Sansão não era de Sansão, era de Deus. A unçãozinha que nós tem, o poder que você tem, lembre, ele é de Deus. Zele por ele. Cada dia vai limpando. Você tem objeto, é algo valioso em sua casa, que você tem um zelo, né? Limpa. É uma coisa tão maravilhosa. O poder de Deus não é diferente, irmão. Zele por ele. Não perca por nada, porque o poder de Deus na tua vida, ele pode mudar a situação, não só tua, mas de todos aqueles que você se aproximar. Louvado seja o Senhor. Não tem mais sinais, milagres, prodígio, cadê? Algo que chama a atenção da humanidade, cadê? Não tem. Aquele homem estava com muitos anos à beira do tanque de Betesda, né? Jesus aproxima dele. Pai, tu quer ficar curado? Ele disse: querer eu quero, Senhor, mas não tem quem me meta na água. Por quê? Não, Senhor, porque quando eu tento aqui levantar para ir, já tem descido um primeiro do que eu. O anjo descia, movimentava a água, a primeira pessoa que entrasse era curada. Então ninguém sabia quando era que o anjo vinha. Tinha que ficar lá, guardando o momento. Era um oi no prato e outro no gato, senão, né? Ligado ali. Movimentou, puf, quem pulasse primeiro? Jesus disse: pois, levanta, vai para tua casa. Aleluia. Persistência. A pessoa orou hoje, amanhã não recebeu, já desiste. Não, faça isso não. Faça isso não. Hoje na escola foi um poder tremendo. Não é que eu prego em escola, mas eu falei algumas palavras que não bradou de um lado, do outro, lagrimando, chorando, e termina a gente se comovendo também. E Sansão achava que o poder que tinha na vida dele era dele. Mas quando brincou que perdeu, Sansão, lá vem os teus inimigos, tribuchou. Nada, foi pego, zombado, se tornou troféu de Satanás. Porque brincou com o poder de Deus. E brincar com o poder de Deus se torna pecado na vida da pessoa. Nós temos que honrar, respeitar e zelar para não perder. Cada dia regar um pouco mais, para que venha permanecer. No mínimo tem que ficar nivelado, não pode baixar e também não subir demais. Mas se você permanecer com ele, você será uma pessoa diferenciada. Louvado seja o Senhor. Finalizando. Aqui nós nem vamos falar nisso aqui não. Vender suas propriedades, deixa para lá. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo. Ei, vamos ficar lembrando dos pilares da igreja para chegar até aqui. Doutrina, comunhão, partir do pão e oração. Doutrina, um conjunto de princípios que deve a ser seguido. E aí muitos não querem seguir a doutrina. Qualquer pezinho que o pastor lançar, porque o Espírito revela, quando a gente bota a boca no pó, isso aqui eu sou testemunha disso. Eu sou testemunha disso. Eu estava com 9 meses, onde eu estou, vou fazer 8 anos lá. 9 meses eu digo: Senhor, acabou. 3 horas da tarde. 3 horas da tarde eu coloquei meu rosto no chão e só lágrima, com a perseguição de 2 obreiros que eu achei lá. Senhor, não dá mais não. Não vou aqui passar um ano, de jeito aqui, eu não vou aguentar não. E eu quero permanecer te servindo. Brada uma voz e diz: não te preocupa, eu vou cobrar todo o mal feito de quem não faz nada. Louvado seja Deus. Levanta, irmão. Levantei, tomei banho, fiquei zerado. Saiu toda a dor do meu coração. Deus ainda fala, irmãos. Quem não faz nada, meu filho, ele vê tudo. Ele vê tudo. Quem está fazendo, irmão, está fazendo. Ele está ligado naquilo, está focado no seu trabalho, no seu serviço. E quem não está só olhando. Olha o chinelo, olha o sapato, olha a roupa, olha o cabelo, olha não sei o que, olha as unhas, olha os beijos, olha não sei o que. Vê tudo.
tudo? Porque não está fazendo nada. Mas quando se ocupa, o foco está para frente, é para Jesus. Louvado seja Deus. Olhe para Jesus, Jesus é perfeito. E se olhar para Ele, você vai tornar perfeito também. Louvado seja o Senhor. Seja Deus. Aleluia. E aí, irmãos, nós não podemos confiar, achar que o que tem em nós é nosso. A coisa que mais está sendo jogada perto de Deus, está tirando, são os dons. Dom. Porque as pessoas não zelam mais por dom. Estão vivendo uma era moderna. A igreja tem que continuar de pé, irmãos. De pé. De pé. Vamos continuar de pé. E eu estava falando, igreja, fiquemos em pé, irmãos, em nome de Jesus. Estava falando hoje, olha, quantos de nós não somos tão apegados com as coisas deste mundo, dessa vida, a ponto de colocar Deus em último lugar. A irmã fez uma pergunta e abriu esse leco lá, e eu digo, olha, é assim. E eu disse, quer saber de uma coisa? Só vou dizer uma coisa para a senhora aqui hoje. Deus, no princípio, Ele ditou um mandamento. E o primeiro mandamento, até essas crianças sabem: amar a Deus sobre todas as coisas, ou em primeiro lugar, e o próximo como a ti mesmo. Um homem que Deus próprio escolheu, chama-se nosso pai Abraão, da fé. Mas em sua velhice Deus fez promessa, deu um filho, não Ismael, Isaac, filho da promessa. Abraão se pegou tanto com esse menino, a ponto de Deus um dia olhar e dizer, eu tenho que fazer uma prova com Abraão. E nessa prova eu descubro se ele ama mais a mim ou o filho. Entenda o mistério aí, irmãos. Abraão, me dá o teu filho em sacrifício, porque eu quero saber quem tu mais ama a partir de agora. Abraão não foi questionar quanto ao projeto, quanto à fala de Deus. Abraão só apenas obedeceu. E o menino não era mais uma criancinha qualquer, porque já tinha entendimento. Ele viu Abraão preparar o jumento, os criados, colocar lenha e também pegar faca, ou que seja cutelo, na linguagem. Ele olha e diz, pai, aqui está o jumento, aqui está a lenha, e também o cutelo, mas aonde está o cordeiro? A fé de Abraão era em Deus. Ele estava olhando para Deus e não tinha esquecido das promessas. Ele disse, meu filho, Deus proverá. Meu filho, Deus proverá. E subiram para o Monte Moriá. Abraão tinha tanta fé que os dois criados, ele disse, vocês ficam aqui embaixo, que nós vamos adorar lá em cima, mas nós voltaremos. Louvado seja Deus. Nós voltaremos. Isto é fé, é um ato de fé. Quando ele prepara, aleluia, o altar, coloca o menino em cima, ele prepara tudo e puxa o cutelo para sangrar, cortar a garganta, sangrar a criança. A voz brada diz, Abraão, não faça nenhum mal a este menino, porque eu sei que agora tu temes a mim. Louvado seja Deus. Igreja, não coloque nada acima de Deus, não coloque, porque Deus, aleluia, sabe quem é os fiéis e conhece quem é os seus. Louvado seja Deus. E no momento certo, igreja, Deus proverá a nossa necessidade, a minha necessidade, a tua. O que Ele quer saber de nós é da verdadeira adoração. Adore a Deus, igreja. Eu vou orar por você, permaneça, irmão, sendo o pilar da igreja. Nós que fomos chamados pelo Senhor, nós não podemos desmoronar a igreja do Senhor, irmãos. Você que está aqui dentro, seja um espelho para aqueles que vêm lá de fora.
Você que está aqui dentro, seja um canal de bênção na doutrina, na comunhão, na oração e no partir do pão. Aqui é os pilares que dá sustentação a quem quer conhecer o Senhor. Louvado seja Deus, porque foi assim que começou e é assim que tem que terminar. Não pode haver desavença, intriga com relação à igreja do Senhor. Nós temos que permanecer no ato de comunhão, comungar-se um com o outro, porque sendo assim, nós vamos ter a presença de Deus no nosso meio mais fácil. Louvado seja Deus, mais fácil. Eu quero orar por você. Feche os teus olhos aí. Senhor Deus, Pai, eu estou finalizando a minha participação, mas eu quero pedir em nome de Jesus aqui nessa noite. Aqui está a tua igreja, Senhor. Aqui está o teu povo, Senhor, que a tua igreja venha continuar sendo os pilares, que ela não venha mover facilmente, Senhor. Que essa igreja tenha um pensamento de alargar as tendas e não mover os marcos antigos, mas assim permanecer, Pai, com uma identidade escrita: eu pertenço a Cristo Jesus. Deus querido, eu quero pedir que o Senhor venha derramar a tua unção na vida da tua igreja. Pessoas que profetizaram, pessoas que proclamaram as verdades vindouras, pessoas que tinham comunhão diretamente da terra ao céu. Isto está em geral, Pai. Por onde nós passamos há uma falta do teu Espírito. Por onde nós passamos há uma necessidade de ter pessoas, meu Pai, que ainda possuem a identidade de cristão. Senhor, eu quero te pedir nesta noite que acima de tudo nós venhamos temer o teu nome, porque é o princípio da sabedoria. Que nós não venhamos deixar nada ocupar o teu lugar em nossa vida. Que o nosso corpo, espírito e alma seja plenamente para o uso do Senhor, Pai. Que nós não venhamos estar, Senhor, numa doutrina calvinista, que Deus só precisa do coração. Não, Deus precisa e quer o nosso corpo, quer a nossa alma, porque até aqueles que morrerem e estão plantados na terra, o Senhor vai ressuscitar. Aleluia! Toma em tuas mãos, meu Pai, da vitória essa igreja, o pastor dessa igreja, o ministério desta igreja, o secretário de missão, todos os membros e congregados, o ciclo de oração, a mocidade e as crianças. Pai, toma em tuas mãos, para que esta igreja continue sendo uma igreja missionária, seja uma igreja cheia do teu Espírito, cheia do teu poder. Quando abrir a boca, a labareda de fogo venha sair, compactar as vidas que precisam e querem a tua presença. Uma igreja cheia do teu Espírito. Pai, toma em tuas mãos, abençoa poderosamente aqueles que contribuem para o crescimento da tua obra. Pai Santo, que esta igreja continue sendo uma igreja missionária, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E quem recebeu esta palavra e crê nesta oração, diga amém.